Meu nome é José Vilásio Amorim de França, nasci na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, no dia 20 de setembro de 1947. Meu pai é Luiz de França, minha mãe Isaura Amorim de França. Quando eu era pequeno, ele me levava para a loja, quando eu não estava na hora do estudo, eu ficava lá sempre piruando, vendo as coisas e aprendendo, e dava até uns pitacos. Ele disse, depois cresça mais, quando você crescer mais, você dá uns pitacos. Mas foi sempre assim, quando ele saía de domingo, às vezes a mãezinha ficava em casa preparando o almoço e ele saía para fazer visita e tal, porque ele sempre foi de fazer visita aos compadres e tudo, e eu acompanhava. Tanto que uma vez uma cidade lá em Barbalha, no Caldo, tem um balneário do Caldo, logo há 60 anos atrás, aí eu era muito pequeno. Aí a gente foi fazer um passeio, meu avô disse, olha, eu tenho um povo muito disposto e tal, e na hora que a gente começou a viagem, que era um pouco distante, na hora que a gente começou a viagem, o burro empancou. Aí foi o Deus de acuda, aí a gente teve que deixar o burro, mas já estava perto, e minha mãe, né, lá de longe, ela viu, ela disse, não, Luiz e o Wesley Lázaro não chegaram ainda. Mas veio uma ali, mas veio um cachorrinho, me deu dinheiro, eu me deu dinheiro, entendeu? Isso são coisas que a gente se lembra, né, e acha graça, porque é um passado distante, mais bonito. Meu pai era de Juazeiro e minha mãe era de Pernambuco, Triunfo. Aí foi como mesmo a Juazeiro e lá ficou, e até que agora nesse ano de 2020 ela faleceu com 99 anos. Meu pai era comerciante, tinha uma loja de tecido e confecções em Juazeiro. Foi uma infância boa, né? Brincadeiras e tal, só não aprendi. Eu tinha maior valor maior vontade de jogar bola. Quando dava uma jogadinha era escondido, porque minha mãe tinha um medo danado de eu quebrar um braço, uma perna e tal, essas coisas de mãe, né? E eu era muito obediente nesse sentido e dava uma fugidinha, mas só no colégio mesmo, na hora do recreio e tal, mas um jogo pesado mesmo, não fiz. Não, o Juazeiro está localizado na região do Cariri. A região do Cariri é uma das regiões lá mais úmida, né, e mais tranquila que tem. Tem a Serra de Arari, Chapada de Arari, tudo. Tinha seca de vez em quando, mas o inverno quando era pequeno, que eu me lembro, era muito bom, era sempre bom, a gente corria na chuva, tudo isso que criança faz. Eu tenho 4 irmãos, 5 comigo. Eu sou o mais velho, José Vilásio Amorim de França. Tenho outro irmão, tenho uma irmã que vem logo em seguida, que é Maria Edna Amorim de França, é médica em Juazeiro. O meu irmão é comerciante. Tem a Edna, que mora em Fortaleza, é assistente social, já está se aposentando. E tem a Edna, que é odontóloga, que é dentista também em Juazeiro. Sim, a infância. Meu irmão ele saiu muito cedo de casa, porque resolveu casar e tal, e foi para São Paulo, né, tentar trabalhar lá, e não deu, né, como sempre, aí papai foi buscar e deixou debaixo do braço dele, tomou conta da loja com ele, e depois ele botou uma fábricazinha de garrafas para água sanitária, garrafas de uma maneira geral, para acomodar medicamentos, vasos essências e essa coisa toda, e se aposentou e conseguiu terminar o científico, que ele a princípio não queria estudar, mas conseguiu, e é isso aí. A primeira escola foi Instituto Anchieta. A segunda eu fui, como minha mãe era professora da Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte, então eu fui estudar na Escola Rural de Juazeiro do Norte. O ginásio, eu terminei o ginásio no Salesiano, no Colégio Salesiano São João Bosco. Tinha um castigo da diretoria e tal, como até hoje tem, né, para
uma correçãozinha, uma orientação e tal, dessa rápido, e quando tinha uma folgazinha, para não ficar dando trabalho em casa. Primeiro científico foi o primeiro ano que funcionava na escola normal, fiz o primeiro científico, mas no segundo eu fui para o Crato, e o Crato já é uma cidade, naquela época, já era bem ambientada, porque era uma cidade bastante antiga, mais de 200 anos, se eu não me engano. Então, fiz o segundo científico no Crato e o terceiro científico eu fiz em Fortaleza, no Colégio Castelo Branco. Aproveitei e fiz o que era, nessa época, o científico, você já fazia científico e já valia como já preparatório para vestibular. Eu era do interior, então tanto fazia fazer em Fortaleza como em Pernambuco, porque a distância praticamente é a mesma, a questão do quilômetro. De Juazeiro para Fortaleza são 500 e poucos quilômetros. Para ir para Recife deve ser, não tenho mais certeza, mas deve ser 600 quilômetros. Então, eu tentei a primeira vez que eu estudava lá na Biocientífico, lá em Juazeiro, lá em Fortaleza, e depois eu tentei em Pernambuco. Aí foi lá que eu passei e concluí o curso de farmácia em meu o UFPR, Universidade Federal de Pernambuco. Eu sempre, quando você falou quando era criança, mas eu tinha maneira, quando era pequeno, eu fazia uns caramanchãozinhos e tal, e pegava tijolo, fazia como se fosse uma bolachinha, uma coisa, os vidrinhos, dava besouro dentro e tal. Eu sempre tive tendência, o comércio, né, do meu pai, juntava o comércio, mas eu na brincadeira eu sempre ligava mais com a área de farmácia, de área médica, né, de uma maneira geral. Eu morava na rua Padre Cícero. Era saída e entrada de Ribeiro, porque nessa época não tinha contramão, era uma rua que servia para todos, né? Todo sentido, todas as direções. Então, quando os zumeiros chegavam, era aquela alegria. Os caminhoneiros e os zumeiros, né? Porque tinha aquela zomaria, então a rua que eu morava era a principal, então eles chegavam cantando aquela tal. E a gente tinha curiosidade de ver os caminhões e tudo, e realmente o pessoal de Alagoas, de uma maneira geral, era muito devoto do Padre Cícero, ainda, né? Então isso me marcou muito. Na entrada, e quando ele saiu, eu chegava até chorando, eu me emociono, porque foi uma boa primeira vista. O Arapiraca já vive, porque eu adoro a minha terra. Quem gosta de mim, eu gosto dela, é assim. Não fazia ideia nem que vinha para cá. Então foi que eu, estudando lá na faculdade, em Recife, aí tinha uma filha do Dr. Clodô que ela estudava, fazia farmácia também, a gente conversando. Aí eu fiquei sabendo que a cidade era uma cidade boa, naquela época era a segunda, terceira, né? Que a Arapiraca sempre foi. Não, primeiro foi para Palmeiras de Zinho, mas a Arapiraca deve ser alavanca, né? Tudo. Hoje é um polo grande. Então, eu fui lá, conversei com ele e tal, e disse: quando você terminar, você vem aqui. Foi com a época que eu fui para Portugal fazer um estágio em hematologia, e quando voltei, ele disse: olha, tem Arapiraca aqui, mas tem Arapiraca que é muito grande, é um polo que vai crescer muito, é uma cidade que vai crescer muito. Você olha aqui, você tem todo o meu apoio e tal. Aí eu digo: então eu vou para Arapiraca, porque eu já conhecia Arapiraca, ela ficava aglomerada do pessoal e tudo, então isso aí bateu forte. Eu fiz um estágio de 6 meses, né? Na parte eu ia fazer uma pesquisa de triconosoma, né? Porque Portugal tem aquelas colônias ultramarinas, né? Na África e tal, então tem essas doenças tropicais, tanto que eu fui para o Instituto de Higiene e Medicina Tropical lá. Mas depois eu me interessei, como era da minha área também, eu me interessei pela parte de dermatologia, foi quando eu fiz o estágio no laboratório de hematologia, certo? Fiz estudo de leucemias e tal, diversas colorações de lâminas, para diagnóstico, a citohematologia, né? E foi por aí.
fui para Juazeiro, né? E voltei para Santana do Ipanema, mas lá em Santana do Ipanema, como ele disse, vá para lá que é o ideal. Aí eu já vim, aí me deu o endereço do Antônio Rocha do Posto, que era quem que tinha um irmão que era amigo dele. Ele disse, vai conhecer meu amigo lá, que ele me orienta tudo direitinho. Teve também o Hernandes Bezerra, que facilitou muito na minha vinda para cá também. Na época ele era gerente do Banco Real, na época era do Banco Real, né? E o Hernandes foi uma pessoa que me deu todo o apoio aqui, foi uma pessoa fora de série, né? Então comecei daí e hoje estou aqui dando esse depoimento para você, para todo o povo de Arapiraca e acredito do Estado e do Brasil que assim, isso vai ser. Esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho que vai agradecer o nome de Arapiraca e vai contar a história de Arapiraca e dos moradores de Arapiraca. A cidade parecia muito com Juazeiro, talvez tenha sido por isso. Naquela época, né? Pequena, mas a gente sentia que era projeto. A princípio, mais da metade da população era tudo de fora, né? Depois foi que vieram vindo os filhos da terra e tal, mas com o fumo, ela foi prosperando e tal, teve a fase do fumo que já passou um pouco, que agora é a fase dentro da indústria, do comércio, né? E hoje é um polo sem sombra nenhuma e vai partir para frente. Eu cheguei em 1974, exatamente em 1974, em julho. Desistia do meu amigo Zé Mendes, foi o primeiro laboratório aqui, e depois foi o segundo laboratório aqui, Arapiraca. É Laboratório Nossa Senhora das Dores, em homenagem a Nossa Senhora das Dores. Todo especialista, todo diz de análise clínica, né? Glicose, creatina, cultura, tal, tem alguns mais sofisticados que se pede pouco e o SUS às vezes nem chega a pagar, tá entendendo? Então esse a gente manda para fora porque não compensa comprar o material caro. Hoje não, já está se fazendo bastante porque as especialidades hoje aumentaram muito, né? Então a demanda e os tipos de exame hoje são diferentes. Mas alguns que são feitos para cá, a gente manda para Belo Horizonte, São Paulo, e tá, porque hoje a comunicação e a internet e tal, isso chegou lá, o tempo de entrega do exame é o mesmo tempo de entregar se fosse aqui. A parceria com o SUS foi interessante porque eu tive que fazer faculdade de Direito, o vestibular da faculdade de Direito. Eu sabia que o Alexandre Milito, que era deputado da época, ia fazer também, ele fez também. Aí passei, por sorte, fiquei na mesma sala com dele, e foi por aí que eu consegui, com a amizade que eu fiz lá. No início, como era o movimento público, que se eu era particular, o movimento o SUS era um movimento maior. Mas como eu não era credenciado, no começo eu tinha tempo de fazer a faculdade, mas 2, 3, 4, 5 meses depois saiu o meu credenciamento, aí não dava mais ver o quê, saí daqui já depois do meu dia para Maceió e tal. E agora eu não podia sair às 5 horas da tarde, porque já era a hora da faculdade. Aí eu digo, não, parei por aqui. Já cumpriu o direito, já cumpriu a minha expectativa. Foi o SESMAC, primeiro vestibular do SESMAC. Maceió, que ia haver muito depois. Era rotina, né? Fezes, urina, sangue, porque sangue é uma infinidade, né? Mas aqueles básicos no início. Também o método era mais clínico, né? Então era hemograma, glicose, ureia, creatinina, sódio, potássio, o básico, a rotina. Os métodos da época tinham Dr. Judá, Geraldo Cajueiro, José Fernandes, do Éder Lins, o Lira, porque na época que eu cheguei realmente a quantidade era tão pouco, depois chegou o doutor Gilson, que chegou na minha época também, o doutor Antônio Amanso, entendeu? Mas aí, esses aí que eu estou falando
Lúcio foram os primeiros de Arapiraca, acredito. O hospital era pequeno, né? Era hospital de dengue mesmo, coisinha pequena, tudo. Mas depois, quando a sociedade, faço parte do conselho, então foi solicitado uma concessão, né, do hospital através do voto do doutor Magela, e foi conseguido essa bondade, foi bondade para o povo de Arapiraca, porque o hospital regional hoje dando suporte a uma boa parte da saúde de Arapiraca, né? E o pessoal está fazendo um bom trabalho lá, cresceu bastante, né? E é isso aí. Sim, tinha a Casa de Saúde de Nossa Senhora de Fátima, que era Zé Fernando e o Dr. Júlio Fernando e o Geraldo Lúcio foram os empreendedores, né, da Casa Manuel. Eles começaram a se formar, vieram para cá, e também tinha aquela maternidade, Nossa Senhora de Fátima, muito, para os padrões da época, muito boa, né? E depois foi melhorando, né? Que a cidade foi crescendo e essa casa de saúde que está aí, serviço de radiologia, tá, muito bom. Eu atendia também pelo SUS a pacientes internados lá na Casa de Saúde da Senhora de Fátima. Lá era a emergência que tinha, quer dizer, era a urgência que tinha, ou emergência, como queira, mas a princípio, porque o vai e vem de ambulância era grande demais, porque casos mais sérios não podia ficar por aqui, que seria fatais, né? Porque era uma cidade ainda pequena, de interior pequena e ainda interior em crescimento. Os hospitais do Chama, né? Os maiores são o Chama, regional, a unidade de emergência cresceu bastante também, porque foi aumentado, né, nessas últimas gestões do Estado. E agora, o Hospital da Mulher para criar, uns 3 ou 4 aí que dá para passar ali para sair logo, tá? Iniciaram as construções, né? E a cidade não pode parar, né? E a demanda é grande, porque a demanda é essa região toda, né? 10 a 15 cidades. Tudo dependendo aqui de Arapiraca. Eu tenho posto de coleta em Coité, laboratório de Taquarana, Pelego de um atendimentozinho de coleta, né? Taquarana, Igreja Nova, eu atendo lá quase o SUS, né? Porque ali do Vale de São Francisco, né? É o consórcio que tem lá no Vale de São Francisco. A maçonaria eu entrei logo no início que eu cheguei aqui. Aí foi quando eu fui batalhando para o SUS e tal, coisa, aí comecei, que ali tem uma frequência, né? Aí teve uns 2 ou 3 anos que era pesado, porque só tinha eu e os eventos aqui, com o SUS, aí o movimento não dava, aí faltava a região. Eu mesmo hoje estou faltando reunião, de vez em quando eu falo com reunião, passa esse período, mas eu já tenho idade depois de 50 anos de Rotary, contando com a idade, aí você tem a opção, né? Tem que pagar as mensalidades, porque essa mensalidade serve também para fazer os serviços de Rotary, porque tudo só anda que, né, se tiver recurso. Então, eu tenho faltado, de vez em quando eu recebo uma cobrançazinha, mas eu vou lá e depois está acumulada, mas é assim, viu? Não, o maçom é uma pessoa que tem que ter fé, funciona como trabalho, grupo de trabalho, de prestação de serviço. É praticamente como, pelo menos na minha época, como um clube de serviço mesmo, né? Tem a filosofia maçônica, que essa é importante, né? Como o Rotary tem também a sua filosofia. União e Igualdade, número 2. E aqui tem 2 lojas.
Fica ali perto do. Ultimamente eu não sei não, que já está com bastante tempo de afastado, mas fica ali, né? Ficava, porque eu fui quando eu fico ainda ali perto da rodoviária. Ainda hoje se encontra no mesmo local. A rua, Avenida Rio Branco. Aí era muito curta, terminava praticamente ali. Tinha um grupo de floricultores lá embaixo, mas já era isolado, não tinha o ginásio, não tinha ainda. O ginásio do grupo dos floricultores. Não, já até a minha já tinha casa. Né? Mas aquelas casas da época, né? Depois foram aquela o chão, aquela igreja, né? O clube mesmo só tinha o clube. Entendeu? Tinha muita vaga ainda. Casa vizinha. Era, vamos dizer, ponta de rua ainda. A rádio chegou depois, né? A Novo Nordeste. Foi porque aqui até as propagandas eram feitas em propagandas de rádio em Palmeiras dos Índios. Nessa época foi quando surgiu aqueles sanitários, né? Que era com a Supan e tal, porque a verminose era. Se você olhasse uma fezes no exame parasitológico de fezes e não conseguisse ver, não vou procurar de novo, tá entendendo? Porque em 20 era positivo, entendeu? Hoje, até para a gente ensinar, fica difícil, porque para encontrar um ovo, um cisto de abelha e tal, tá mais difícil. O câncer sempre foi letal, né? Quando surgiu, a gente descobria, a gente dizia, foi um caroço. Não sabia nem o que era, porque até o diagnóstico era difícil. Do interior até o diagnóstico era difícil, né? Aqui não, que aqui é perto de Maceió, ainda é um pulo. Mas no interior mesmo, que muitos vinham fazer exame aqui na cidade, era difícil. Não, a leucemia do exame quem diagnostica é o hematologista, né? Especialista em esse tipo de exame. Porque você, aparentemente, na primeira visita que o paciente faz ao médico, ele encaminha ao laboratório, a gente vai fazer um exame de hemograma, vamos dizer assim. Então você vai ver que tem células ali no hemograma que não é células normais do sangue periférico do paciente. Então aí já chama a atenção. Então você faz uma observação, observamos blastos, tal, células amorfas e tal, e aí quando ela vai com aquele exame, que é o exame mais simples, né, da hematologia, aí o médico já vai fazer um encaminhamento mais específico para você diagnosticar o tipo de câncer, no caso se for câncer, porque você tem exame, é específico, cada tipo de câncer você tem um tratamento específico do paciente e tal, então isso aí já é um exame especial. Foi o exame o estágio que eu fiz em Portugal, quando eu falei no início dessa entrevista, que eu fiz citologia, né? Exame citoquímico, que é um exame que identifica realmente o tipo de câncer de sangue, né? Colhendo da medula óssea, fazendo a coloração, e é um exame específico para você identificar se é uma leucemia, se é uma promielose, né? Qual é o tipo de blasto que você vai encontrar aí, porque essa citoquímica ela dá a coloração específica daquele exame, né? Daquele exame de sangue que você está fazendo. Esse exame era muito adiantado para aqui para a região que eu venho, porque aí eu não fazia porque não pediam, que nem era solicitado, tá entendendo? Porque Portugal, naquela época, embora seja Europa, ali da Península Ibérica, a vantagem de Portugal, você morar em Portugal, na época fazer esse tipo de coisa aqui, Portugal é perto da França, perto da Espanha, perto de tudo, então não faltava cientistas, pesquisadores e tal para desenvolver, para trabalhar nessa área. E para a gente a informação era mais rápida, porque não tinha internet. A informação era vamos dizer, no quintal, na porta da casa, né? Que era
ali, queira ou não queira, naquela época. Depois da Revolução não, nosso Portugal disparou e veio o euro, né, esse mercado como o europeu e tal, e hoje o Portugal está muito bem, graças a Deus, né? E é por aí. Não conheci logo que cheguei. É a Marli, Roque, a Maria de França. Casei, quatro, foram os quatro. 2 homens e 2 mulheres. Eve Marson, Everson, Marlisa e Eve Marli. É aquela história. Eu não sei nem explicar direito, mas aqui como a gente está dizendo, desse que foi hoje de conversa. O certo é o seguinte, eu cheguei aqui, você vê, às vezes você chega numa cidade e você paquera, namora e tal, né? Então você, isso é um negócio meio difícil de falar, mas eu não me furto de falar, porque inclusive eu gosto muito dela, né? O casamento foi desfeito tranquilamente, é minha amiga. Mas aquela vontade de chegar logo e ter raízes, isso é natural do homem. Você vê quando tem, não é que tem assim o Big Brother, mas você vê o Big Brother que chega, ali tem política, porque tem malandragem, onde tem malandragem tem política. Mas nesse caso que eu estou falando não tem política. Você chega com a necessidade, aí foi desaparecendo aquele entusiasmo, que é natural. Mas quando o menino, todos tiveram que estar formados, tudo tranquilo e tal, eu me apaixonei de novo. Claudinete Dantas Amorim de França. Ela trabalhava comigo. É tanto que ela é farmacêutica também como eu. Bateu porque é a mesma profissão minha, entendeu? São coisas que acontecem que aí faz como diz o poeta, a própria razão desconhece. Aí são muitos casos. Ela trabalha no hospital regional e que ela faz só farmácia mesmo. Ela fez o curso, farmácia completa, mas ela trabalha só com a área de farmácia. Então ela trabalha na farmácia do hospital regional e na unidade de emergência. A minha esposa aqui, a outra era professora. Os 4 primeiros, né, eu já falei, né, do primeiro casamento, Eve Marson, Everson, Marlisa e Eve Marli. E agora 2 meninas, que é a Júlia e a Sally. São do meu atual casamento com a Claudinete. Não, sempre eu trabalho com 2 meninos, porque lá no laboratório é laboratório e do outro lado é o consultório odontológico que ele faz implante, né? O consultório odontológico do Everson, é o meu segundo. E o Eve Marson é bioquímico também, trabalha comigo no laboratório. A menina, a Marli, formou em Direito, está no Fórum de Maceió, fez concurso para escrevente, né? E que faltou, a mais nova é fisioterapia, e está na polícia também. Primeiro filme de todos, eu tinha um amigo que era sargento de tiro de guerra, que era pirata, que era cearense, lá daquela região. E ele era do Roda, foi animado, sargento do mar. Hoje tenente, já se aposentou, tenente do mar. Mas ele me chamou, então aí eu não podia deixar de servir, né? Fui presidente do Roda. Eu fui um de todos, eu fui tesoureiro na gestão do Felício Lúcio, um grande amigo também que eu tinha aqui na Pirata, filho do João Lúcio da Silva. O domingo era certo, era Seresta, Vale Seresta, né? Os conjuntos da cidade e tal, e muito bom, muito bom. Bom também, já cheguei no fim dos caras de trabalho. Quando eu cheguei, só ouvia falar na banda Zuzum, mas essas eu já fui realmente, já cheguei no fim dessa, que foi 74, 75, 76, quando eu fui uma matéria, já estava a década de 70, já tinha passado. Era o Jardim Lucas,
Já graças a você, era locutor, né? Era do Rotary também, conheci, já precisava. Fez muito. Primeira rádio funcionária aqui, veio a clandestina, depois fez Thiago, essas conversas que todo mundo aqui tá na boca do povo, né? Essas histórias assim de fruto calor, tal, o doutor Zé Firmino, porque ele viveu a época bem quente aqui. Vaquejadeirense, né? Era uma. Tinha várias, né? Mas aqui a mais famosa era do Lions, né? Era do Clube Lions, lá na frente à rodoviária, muito boa ali. Era o movimento da é um clube de serviço também, né? Para angariar fundos, para construir escolas, fazer um trabalho de rota. A Lagoa tem tradição aqui. A vaquejada do Juazeiro é uma das vaquejadas melhores que eu já vi também. Porque. E os campeões, não digo 100%, mas quase 100% tem Alagoas. Porque Alagoas tem vaqueiro bom. Os cantores tinham o irmão do Leonardo Magalhães, Heraldo Magalhães, o Adailton também, Adailton Reis, Maurício Fernandes e outros. Roberto Carlos tinha uns 4 deles. Mas eu já vi o Roberto Carlos no Clube dos Subcultores, quando ele fez a apresentação lá. Uma amiga me pediu o autógrafo, ainda que eu era nessa época, eu fazia parte, eu era sócio e tal, aí fazia parte da diretoria, né? Como tesoureiro, né? Então, eu fui lá, pedi e tal, mas mesmo assim nessa época já era complicado, né? Eu acho pedir um autógrafo, uma coisa. Eu conhecia, como eu dizia, mas já foi no fim da Jovem Guarda, né? Mas o auge mesmo, dos anos 70 mesmo, do rock, aí essa turma platou. Quando eu cheguei aqui já tinha show e tal, mas já menos. Era muito bom, né? Era a diversão do povo, o pessoal do interior, você sabe como é, né? O pessoal do interior, ele vai pra feira, fazia feira com as suas cachaçinhas. Eu brincava muito com o meu sogro, sabe? Porque ele ia pra feira, ele fazia a feirazinha e aí depois ia tomar umas pingazinhas e para pegar o ônibus, aí era a sexta, você usava um saco, né? Para trazer, levar, mercadoria, carne e tal, assim. Aí ele teve uma vez uma pingazinha, foi no ônibus, ficou esperando. O ônibus chegou e nas pressas foi embora. Quando chegou em casa, aí a esposa dele disse: "E esse bicho aqui, quem foi? Quem não? Cadê a feira?" Cadê a feira? Aí foi uma organização geral. Mas isso faz parte da. Mas acontece, eu tenho certeza que não foi só comigo, não. Com outros, né? Outros aconteceram coisas assim ou parecidas. Era no centro, né? Tanto que depois foi mudado, porque já estava a cidade já começou a crescer e tal. E foi mudado de local. Um local que logo deve estar mudando porque continua trabalhando o trânsito. Porque agora que está crescendo mesmo. E já tem várias regiões aí, eu acredito que o prefeito e o prefeito deve tentar dar uma solução para isso. Que é um pouco difícil, que às vezes a pessoa quer agradar o eleitor, o comerciante, né? Mas para quem é inteligente, que nós temos um prefeito que é inteligente, resolve isso. Faz com 2 palitos. Tinha aquele mercado ali, né? O mercado público, que não era ali hoje, era ali atrás da igreja, né? Ali trocado 6 por meia dúzia, porque um quarteirão a menos, que aí hoje atrapalha um pouquinho, né? A feira, diga a feira. Mas o mercado também atrapalha um pouquinho, porque ele não. O pastor era na rua da igreja, né? Da igreja velha. Era uma firma de Sergipe. Um gerente que era torcedor do Asa. Era um supermercado. Para a época era um supermercado. Não era uma vendinha, um mercado, era um supermercado.
Aí logo cheguei aqui, os dois que tinha, Dudinha. Um era o Trianon e o outro é o Triunfo. Que é Triunfo? Triunfo e o Trianon. Não, já foi, mas já foi. Não sei o Coelhinho, porque depois você colocou um cinema ali onde depois foi uma igreja evangélica e tal, mas esse não vingou, porque o cinema também. O cinema já estava, né? Sendo coisa mesmo ultrapassada naquela época. Quer dizer, já foi o auge, teve o auge, tinha shows, tinha coisa aqui. Eu ainda peguei no final da semana da Jovem Guarda, né? Aí eu ia lá, ver o Adailton, os meninos e tal, mas já era no fim, que era 74 já, né? Foi 70, né? A Jovem Guarda foi em 70. Aí meu cinema foi decaindo e tal, agora com o shopping também influenciou muito naquele, o cara prefere o shopping porque tem outras opções depois do cinema, tá, né? Então as coisas vão modernizando. Então eu tinha um amigo que era o Caetano, que faleceu, ele tinha porque faleceu há pouco tempo. Mas aí a gente fez eu digo, vamos fazer uma sociedade aí para botar lá para ele entendia da coisa, eu não entendia. Aí a gente fazia mais eu fazia mais para me movimentar, né? Para me movimentar, que eu sempre gostei de, como eu disse no início, na escola normal, rural, lá de Juazeiro do Norte, onde eu estudei. Então a agricultura faz parte da família do meu pai, tal, dali eu tenho um xodó, que plantar árvore e tal. A semana passada, eu estava comentando com o meu cunhado que eu plantei um pé de abacate. Está com uns 4 anos, 3 ou 4 anos. Aí eu tive coronavírus. Aí ele ia botar a primeira safra. Aí ele chorando, ele disse: "Eita, você não quer vir mais? Não vai comer do abacate dele?" Eu digo: vou comer no meu pé de abacate. E graças a Deus estou aqui. Aqui é de Alexandre, a Aurelinha, que eles tinham fábrica, plantavam e colhiam, financiavam para alguém plantar também, né? E bananeira, né? Não, vendia algumas coisinhas, mas eu era plantador de pequeno para baixo. Foi em 72, se eu não me engano. Papai não queria não. Rapaz, você vai ser político. Aí eu disse para ele, depois que eu fui político, o primeiro mandato eu eleito, que eu peguei um pequeno partido, todo mundo só partido maior que tinha vários para ele. E você, ou é macaco velho, ou você está descartado do jogo, né? Aí quando eu cheguei lá, ele disse, eu não disse. Eu disse, mas quando eu estava sem estudar, o senhor dizia, rapaz, vai estudar para ser presidente do Brasil, aí eu não tenho isso na cabeça política. Foi pelo PL. Os organizadores da época que enfrentava, está tanto tempo já. Agora, eu apoiei na época, que fui eleito, eu apoiei a Célia Rocha. A Célia Rocha. Era o Zé Lopes, né? Depois de Zé Lopes, no segundo mandato não, porque era 4 anos, aí todo ano tinha uma eleição, né? Aí foi quando o Ricardo se candidatou. Foi o meu motivo foi porque esse que eu falei do papai, né? Que ele disse, tal, ele não deu certo para mim, pode ter dado proporcionado, mas eu acho que não por muito tempo. Mas o meu motivo maior foi ajudar, porque eu não sei se você pediu. É tanto que no laboratório, quando eu estava logo iniciando aqui, aí chegou o paciente, me acordou em casa para fazer o exame. E a minha casa era vizinha do laboratório. Aí fez o exame, ele disse, eita, eu não posso pagar, não tem problema. E eu estou sem a passagem, não era político nem candidato a político. Aí eu via que aí eu via a carência e isso aí me despertou também mais para tudo. Mas como eu sou muito chorão, muita coisa, eu digo,
dá para mim, não. Eu vou morrer do coração. Entendeu? Aí eu me afastei. Ainda tentei a segunda vez, mas quando eu vi que era diferente do que eu estava pensando, que era o que o papai dele dizia e não disse, né? Porque a política, você sabe como é que funciona, né? Não, eu fiz várias indicações, eu fiz o código de ética da Câmara de Vereadores, que não tinha. Para mim, essa foi a melhor importante. Porque aí tem a sequência que vai ser, ali vai se colocar mais leis e tal, que quando o tempo vai passando, vai havendo a necessidade e vão surgindo outras necessidades, né? Mas foi isso que eu acho que eu deixei marcado lá, foi o código de ética. Quer dizer, punição, porque né, todo mundo, cara, se tu vai fazer um negócio desse, eu digo, então só vou ver eleito uma vez, né? Mas eu fiz. Foi na época do Paulo Ferreira, que era muito antigo, era da Brama, chamava Paulo da Brama, aqui, era pirata. Ele foi presidente, um dos primeiros presidentes do ASA. Aí, numa viagem, um jogo que a gente foi, se eu não me engano, foi no Rio Grande do Norte. Aí, na hora do almoço, eu estava falando, rapaz, vamos comprar o clube para o ASA. O ABB na época funcionava ali em frente à casa do Dr. Gilmar Fernandes. Então, o ASA sempre foi conhecido. Nessa época, ele estava bem. O ASA já tentou, né? Já tentou o campeonato aqui várias vezes, na época era só CRP, era dobradinha, né? Perdeu algumas, mas ela disparou depois que teve a ajuda da municipalidade também, porque coisa não vai sentir. E hoje a gente está sentindo e se sente que o futebol hoje você faz empresa, ou senão fica amador. Você tem um time, se não for empresa, você tem um time que você investe nele para o campeonato, no outro dispensa todo mundo, vai ter que começar tudo de novo. Isso não dá certo em canto nenhum. Nem no Brasil, é no mundo. Tem que ser assim. Faz como diz o Chicó do Poço. Tem que ser assim, porque assim foi. Né? Era bom. Todos. Já foi na época, já era casado, já foi na época que já estava que era um clube mais para fim de semana. Muito bom. Arapiraca, você sabe que Arapiraca, eu sou filho de Arapiraca também, que eu tenho título de cidadão. 1992. O título de cidadão. Viu? E é bairrismo. Só perto do bairrismo de Juazeiro. Não, porque eu fui vereador, o Télio tinha perdido uma eleição passada, aí o cara que desistiu, eu estava mais 60 anos, eu já tinha tentado a ver, né? Eu digo, vou agora, vamos, vai, topa, aí ele depois me ajudar. Porque foi o Télio também que me ajudou, que ele é primo da minha ex-esposa, tá entendendo? Aí foi o Télio que me deu o título também de cidadão, era Piraca, certo? E a política também a gente fez junto. Não, o Rotary sempre foi um clube, sempre foi dinâmico. Desde a sua fundação, pelo histórico que a gente tem, sempre foi um clube que aplica a regra na ponta. Servir ao próximo sem pensar em si é o lema. E aí o lema que todos os companheiros tentam fazer, dar a sua parcela de contribuição. É um clube composto de pessoas da sociedade que tem de profissões, né? Profissionais, médico, dentista, tal, comerciante, tal, de todas as fatias, as fatias do movimento de comércio, de indústria e tal, estão trabalhando ali. Que seja uma pessoa de bem, né? Que me julguem, mas, né?
desde que possam contar, seja uma pessoa de bem, que me julgue assim, porque eu digo, não, sou, mas pode ser que não seja para alguém, né? É a vida. Mas eu acho que é por aí. Pessoa de bem, boa índole, responsável das suas obrigações em comércio, tá? Professor, não é gente só de alta não, porque o camarada pensa, não, é um clube de alta, não é gente de alta não, é de trabalhador. Porque todo esse povo, eu digo, são trabalhadores, o médico é trabalhador, o farmacêutico é trabalhador, o professor é trabalhador, né? Todos são trabalhadores. Aqui nós temos a folha, vamos contar na gestão, essa foi na gestão do Silvio, mas a maquete a planta e a ideia daquela folha foi a autoria, foi minha, né, do Roger. Sugeriu tal, porque foi o Roger que construiu, né? Então eu fiz tal direitinho, apresentei e foi aprovado. No início o marco era quadrado, mas o pessoal estava servindo para eles se deitar, descansar, porque a gente passava muito caminhoneiro, os caras ficavam esperando, aí deitavam, vamos tirar, vamos fazer assim, ele fez assim, aí não tem como se deitar mais ali, né? Mas essa modificação foi feita pelo ex-companheiro, pelo companheiro da época, o Zé Carlos, que é engenheiro, aí ele fez a ideia foi dele de fazer aquela modificação. Não, o Rotary, ele sempre está envolvido nas coisas que é bom para virar. E o hospital, a bandeira também é de Rotary, porque o companheiro Geraldo Moser ali tinha. Não, só lá no início era Geraldo Silva, que ainda se encontra. Edberto Santana faleceu. Sargento Ademar se aposentou, depois que ele se aposentou, ele foi para o Ceará, voltou para as origens. O Aparecido do Coringa, Zé Alexandre, Adelmo, Zé Levino. Tem um menino da época que era gerente da Arcel aqui. As festas eram sempre em promoção para garear fundos para as obras aqui. Todo presidente na sua gestão tem que fazer uma obra ou algum serviço relevante, né, para a sociedade. Então isso leva, às vezes, até o mandato todo, porque o mandato também é pequeno, né? E sempre tem um rodízio. Para escolher um repetir é difícil, porque não ganha dinheiro também, né? Se ganhasse dinheiro, era cheio de concorrente, mas é para trabalhar, entendeu? Então é por aí. A gripe espanhola que matou um bocado de gente na Europa, lá na Espanha, né? E ali uma gripe pós-guerra, durante a guerra. Eu me lembro quando eu era menino, teve a gripe asiática, é tudo vírus, quando já doutor era tudo vírus, gripe asiática. Eu era menino, só ouvia falar, né? Mas graças a Deus lá não chegou a aparecer, que era interior, até para vocês que passam para hoje não, você camarada pega lá e no outro dia está aqui. Desde criança eu já vi falar em gripe, em febre, em tudo isso, e até na escola também, na faculdade, mas eu sabia que não era coisa boa, não era coisa boa. Está se fazendo, porque tem interesse, o pessoal tem interesse, porque tem suspeita ainda, né? E de uma hora para outra pode acontecer uma nova recaída, né? Um novo surto. E são testes bioquímicos e teste rápido. O rápido, o que interessa hoje mais é o específico, né? É mais o específico. Trabalho muito. Trabalho no regional. Tem um laboratório lá dentro do hospital regional e no meu laboratório. Quem está mais no regional é o FMASO. Já sendo essa nova direção, como a Angela.
Eu falei com o doutor Ulisses, eu digo, eu tenho interesse de ficar aqui, porque lá tem um laboratório aqui dentro, então, aí e foi completamente atendido. Eu já fui do laboratório da prefeitura, ali, onde era resíduo de banco de sangue, já fui, já trabalhei lá. Sim, já trabalhei no Álvaro Barbosa também, do laboratório, serviços prestados, né? Santa Maria não. Sim, Santa Maria não. No Hospital do Talvânia eu já trabalhei também como prestando serviço do laboratório, né? Fazendo coletas diárias, né? No Santa Maria antigo, né? Ah, sim, Nossa Senhora de Fátima também. Nossa Senhora de Fátima também, esse foi muito tempo. Não, eu trabalhei, o Manuel na época mandava muito exame para mim quando ele tinha consultório ali na Rio Branco, ali pertinho. Mas ele colocou o hospital lá, tem um laboratório, né, próprio, aí está sendo feito os exames de Santa Maria, estão sendo feitos lá. Por isso que eu me emociono quando eu falo. Meu pai conheceu o Padre Cícero. Ele disse que é melhor não contar, né, porque eu me emociono, porque ele disse que presenciou, ele disse, olha, era um de nós. E um doido, ele dava a bênção toda noite na porta da casa dele. No primeiro andar, ele estava a bênção. Tinha um doido perguntando lá fora, subindo no poste. Aí ele disse, desce. Aí ele desceu, ficou quietinho e assistiu até o fim. Agora, como é que está já ao Padre Cícero? Vem dizer sempre, todos os anos. Vou em todo canto lembrar quando era menino. Para mim, quando era menino, hoje eu não tenho estado, a Semana Santa a gente ia fazer uma feira, foi uma feira que estava o carro do mano, ia todo mundo lá para cima, era tomado, tinha um pé de baú, você sabe o que parece, e a gente ficava lá fazendo uma festinha. Festinha assim, se divertindo, né? Mas que achava bom. Descia e subia 2 vezes, 3 meninos, tinha folha 2 vezes, 3 vezes ao dia, correndo. Então, isso são coisas de infância que eu me lembro de Juazeiro. Porque minha paróquia era nas Cacimbas, então tinha o Padre Zé, tinha o Padre, mas já faleceu há muito tempo, que agora não me recordo, tinha o Padre José, conheci ele, o Padre Antônio. O Padre Epitácio era aqui embaixo, eu assistia a missa lá também, aqui na catedral, onde hoje é a catedral, mas era a igreja velha lá embaixo. Né? Essa igreja nova já foi depois que eu cheguei aqui em Arapiraca. Eu só vi quando estava no chão, né? Não, a repercussão foi grande. Foi grande e tal, mas logo a sociedade se movimentou e partiu para construir essa nova rota. Eu participou, tinha o Pedro de Jota, que fazia parte da equipe da comissão, né, de angariar fundos para construir a igreja. Era cemitério, tinha feira ali por perto e tal, aquilo ali devia ser um terreno minado, coisa assim. E feito precariamente, antigamente se fazia construção também de barro né? Aí eu não tenho notícia que alguém fez mas foi de velhice que se tivesse disciplinado e tal, e como nos conforme tudo, com engenharia e tudo, ainda poderia estar lá, que tem na Europa, tem construção de 500 anos, viu, mano? E a festa era ali foi no ano que eu cheguei, era quente ainda. Era ali na Praça da Matriz mesmo, em frente da Matriz Velha, né? Da Igreja Velha. Muito boa, grande, vinha gente de Maceió, vinha gente de toda Lagoas para essa festa. Tinha cerveja de alto-falante, no 7 de setembro, no dia da padroeira, a banda do Bom Conselho, que era famosa na época, a Charanga, né? Como chama. Era muito boa e vinha outras bandas, de Maceió, de outras cidades, né? Tradição, né? Nesse tipo de banda de fanfarra, né? Mas muito boa. A fé. A fé que eu tenho, fé, tudo que vem de cima, do alto. Não, eu agradeço ao Ricardo por ele ter me proporcionado isso, né?
Agradeço ao povo de Arapiraca por me terem acolhido, que é uma terra de gente boa e hospitaleira. E é isso. É tão bom que ainda me fez, embora tendo me desgostado, depois ainda me fez polir de Arapiraca. Eu pude servir até onde pude, né? Até onde pude. Quis servir mais, mas não foi possível, mas graças a Deus eu queria ser um instrumento, né? E cada um é traçado. E quando a gente pede a Deus, Deus às vezes atende esse pobre pecador, né? Mas sempre atende. A mim ele sempre atende, graças a Deus. O deputado Ricardo, ele é meu amigo. Ele sempre foi, desde a Câmara, continua sendo. E é um homem de bem de Arapiraca. A mãe dele é minha conterrânea, não de Juazeiro, mas do Ceará. De Europa. É uma cópia. O Ricardo é uma cópia daquela vizinha. Não, achei que era válida, né? Porque eu, como filho de Arapiraca, muito me alegra em ter sido convidado, né? Porque pouca gente não sabe tudo o que eu digo, o que eu disse, né? Algumas coisas, mas isso é bom ser lembrado, isso é bom. Isso fica na imagem mesmo. E a ideia, e essa ideia que o Ricardo é cheio de ideias, viu? Ele já é grande coisa, ele vai ser coisa muito maior. Eu quero ser lembrado como filho de Juazeiro, como um filho adotivo de Arapiraca, que ama essa terra e que faça o possível e o impossível para ser justo. Não é que eu seja justo, que é como Deus diz, né? Justo é o Pai. A família é a melhor coisa do mundo. A minha família, meus filhos, né? A minha ex-esposa, que foi um marco, foi um divisor de águas para mim também aqui em Arapiraca. É minha amiga, visito, e é isso. E visito e digo, estou a seu dispor. Até o fim. Não é que é bom, cada um tente fazer, isso é para o mundo todo, para o mundo tente fazer o possível, o melhor de si. Se aproxime mais de Deus, que é só quem tem para nos dar. O resto é engano. E faz como diz o Dunga da canção nova. Tem fé em Deus que o lugar é no céu. É no céu não, é o céu. A música diz assim. Porque é bom ser realista. Sem defeito, como eu disse. Bom, ó Deus, né? Como eu disse, não. Como o próprio Jesus, não teve que eu quero. Disse, bom meu Pai. Tchau, família. Tchau. Obrigado por tudo.